Detalhe. Eu abro o olho, paro de orar, abro o olho, viro para o menino que está de olho fechado e pergunto: como que é o teu nome? Dali a pouco, ele abre o olho, olha para mim e diz: Felipe. Estou eu em Barreiras, na Bahia, ministrando com as equipes de louvor. Estava ministrando uma unção de adoração profética. E uma mulher tinha sido levada para dentro daquela igreja, carregada, tinha sofrido 3 operações na coluna, não andava há muitos anos, e foi posta na primeira cadeira. E eu aqui ministrando com louvor, mas a unção era tão forte naquele lugar que dali a pouco a mulher deu um pulo na cadeira, saiu andando e gritando: eu quero dar um abraço nesse padre. Ela nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. O referencial espiritual que ela conhecia era um sacerdote que se chamava padre. Isto é estabelecer o reino. Quando você não está vendo a cultura, a religião, nada daquele local, mas a manifestação de Deus é tão forte no teu ministério que as coisas começam a mudar e se transformar, porque em você o poder do céu se manifesta. Foi curada. Sabe o que ela me perguntou? O que eu vou falar em casa? Eu nunca entrei em uma igreja evangélica. O que eu vou falar em casa? Eu digo: só diga que o Senhor te curou. Meus amados, a manifestação que prova se Messias está no teu ministério, não está, ele mostra para João Batista. Diga o que você está vendo. Ele mandou contar o número de membros que estava com ele? Ele mandou falar o tamanho da igreja? Ele mandou contar os milagres. A palavra de Deus diz que o espírito de Elias se manifestou através de João Batista. Mas diz que o espírito de Elias virá para transformar e restaurar tudo. Esta é a função da igreja hoje. Ser uma igreja profética, anunciar a volta de Jesus. E aonde Elias se manifestava, existia poder de Deus. A farinha se multiplicava, o óleo se multiplicava, o fogo caía do céu, a chuva caía, e havia milagres e o sobrenatural de Deus. Eu não estou viajando dia e noite, deixando tudo para trás, até a minha própria igreja e minha família, para ir pregar para uma igreja que está só pensando em igreja. Eu estou aqui para mexer com você, pastor, pastora, líder, para que você não seja mais um no meio da multidão, mas você seja verdadeiramente representante do reino de Deus. E o reino de Deus se transforma com transformação. Aonde está estabelecido o reino, há milagres. Aonde está estabelecido o reino, há transformação. E vocês podem ver o que Jesus fala. Aqui os surdos estão ouvindo, os mudos falando, os paraplégicos andando, os mortos ressuscitando, e os pobres estão ouvindo o evangelho. Primeiro há milagre, primeiro há poder, para que depois os pobres ouvirem o evangelho. Muitas igrejas estão fazendo ao contrário, com a desculpa do ID, e a igreja está no ID há 2000 anos, e não transforma o mundo. Temos mais de 35 milhões de crentes no Brasil, e o Brasil está atolado
na sensualidade, atolado na hipocrisia, atolado na podridão, atolado nas drogas, atolado no roubo, atolado na corrupção. Sabe por quê? Porque a igreja está trancada entre quatro paredes, cuidando, sabe do quê? Da sua membresia. E o mundo ali fora, sem transformação. E os políticos atrás dos pais de santos. Sabe por quê? Porque política é do diabo. Televisão é do diabo, rádio é do diabo, agora a internet também é do diabo. E a igreja vai entregando tudo para o diabo. Meus amados, venha a nós o vosso reino. Sabe o que significa? É que dentro de mim não tem o reino de Deus. Dentro de mim tem doutrinas, tem teologias, tem um monte de coisa, menos o reino. Só que a Bíblia diz que Elias está vindo para restaurar tudo. É o tempo que vamos viver agora. A igreja vai passar na peneira. Muitos dizem assim: ah, coitadinho de Elias. Coitadinho de Elias? Elias comia carne todos os dias e tomava água fresca todos os dias. Quanto 7.000 profetas estavam escondidos nas grutas comendo água e pão de favor. Prova Elias passou quando Deus diz assim: vai para a casa da viúva. Aí é prova. Porque ele foi para comer o último punhado que a viúva tinha. E ele ia ter que ver o quê? O sobrenatural de Deus. Meus amados, esse é o tempo de ver o sobrenatural de Deus nas nossas igrejas. Não se conforme com igreja lotada. Se não tiver poder de Deus, não está acontecendo nada. O ano passado, eu tive uma chacoalhada. Ana Mendes foi para o Voo das Águias, que é uma conferência que nós temos em Palmas. E estava lá uma equipe de louvor, mas cantando bonito, gente. Era lindo de se ver. Ela chega para mim e diz: apóstolo, manda parar tudo. Eu digo: por quê? Porque no reino não está acontecendo nada. Gente, a tua igreja é para os homens verem ou para agradar a Deus? Nós estamos fazendo coisas muito bonitinhas para encher os olhos dos homens. E o de Deus? Ali eu fui chacoalhado tremendamente. Porque nada estava acontecendo. Sabe o que estava? Os homens estavam apenas se divertindo. As igrejas hoje são mais clubes de diversão e entretenimento do que a presença do reino de Deus. Diga para o teu irmão: podia ter ficado em casa hoje. Meus amados, Deus quer se manifestar através do teu ministério. Eu aprendi uma coisa: sabe quem atrapalha Deus? Eu. Quando o homem toma a frente do trabalho, do ministério, da igreja. Eu fazia uma oração antes de começar o ministério: Senhor, eu não quero ter um ministério se não for de pessoas comprometidas. Oh, que oração terrível que eu fiz. E Deus limpou, e limpou, e limpou, e limpou. Quem quer ficar debaixo de uma mangueira? Há 2 anos atrás, no aniversário da igreja, aquela chuva terrível. Eu de guarda-chuva no meio do gramado perguntei para o Senhor: Senhor, manda a chuva parar ou não? Ele diz: hoje não. Hoje o culto é debaixo da chuva. Porque é um culto profético. Eu abro hoje o céu sobre esta igreja. O normal é a gente mandar a chuva parar.
Porque quando você está debaixo de uma mangueira, você só tem uma possibilidade: mandar a chuva parar. É viver o Evangelho. E Jesus repreendia a tempestade e o mar e mandava parar. Nós temos que ver que a Bíblia não foi escrita para não ser vivida. Ela foi escrita para ser vivida. As tempestades estão aí esperando os pastores levantar a mão e mandar parar. Gente, eu não me conformo quanto não acontecer duas coisas na minha vida: eu andar sobre as águas e for transportado como Filipe. Esses dias eu recebi uma profecia que vai acontecer logo comigo, isso daí. Ser transportado como Filipe. Eu digo, já estou pronto, de passagem comprada. Gente, você está na Bíblia, tem acontecendo na minha vida. Pergunto para os pastores aqui, quantos jejuns de 40 dias vocês já fizeram? Vou ser mais tolerante, 21 dias, só na aguinha. Quantas horas de oração em línguas por dia você está orando? Porque em Judas 20 diz que a oração no Espírito edifica a fé. Não me mostre a sua igreja e quantos membros você tem. Me mostre a tua vida com Deus. Por aí eu vou conhecer o teu ministério.